Olá, seja bem-vindo na aula 2. Se você quer continuar a codificar a partir deste ponto em que nós paramos, você pode clonar o projeto aí no seu computador, ir para a Brent Tutorial parte 1 e a partir deste momento você consegue acompanhar esta aula tranquilamente. Como nós falamos no final da última aula, nesta aula nós iremos criar a tela, a funcionalidade de cadastro de subscriber e nós vamos fazer isso a partir de agora. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui no nosso painel, onde tem o nosso projeto, nós vamos clicar com o botão direito em cima aqui do pacote principal e vamos criar um novo pacote. Eu vou chamar esse pacote de UI, que é onde vão ficar as nossas features, e eu já vou aproveitar e criar um novo pacote aqui, que vai ser o pacote da feature dessa aula, que é a feature subscriber. Então eu vou digitar aqui subscriber e com isso eu já tenho aqui meu pacote criado. Agora vamos criar a nossa feature, a nossa funcionalidade, que vai consistir de um fragmento, que vai ser a nossa view, e de um view model, que vai ser a parte que vai controlar a nossa view. Então eu vou apontar aqui para new, e eu vou descer aqui embaixo, eu tenho aqui alguns templates disponíveis, e eu vou apontar aqui para o template de fragment, e aqui eu tenho o fragment com view model, assim a gente já ganha um pouquinho de tempo. Aqui no nome do fragmento eu vou colocar subscriber, e automaticamente ele já preenche aqui para mim, ele vai criar para mim um layout XML, vai criar para mim um view model vazio, e é isso que a gente quer. Logo após, vamos clicar em Finish. Pronto, o Android Studio criou para a gente aqui todo o código, todo o boilerplate que a gente ia ter que fazer, mas também colocou algum código aqui para mim que nós não estaremos utilizando. Primeiramente, vamos remover esse new instance aqui desse Companion Object. Como eu disse também na aula passada, o componente de navegação que vai criar para a gente os fragmentos, que vai ficar responsável por isso, então não preciso mais de chamar o new instance desse fragmento, então eu posso tirar esse código daqui. E aqui também no nosso Activity Create eu também não vou querer esse carinha aqui agora, nós vamos inicializar o nosso view model de uma outra maneira. Então já limpei aqui meu fragmento, a próxima coisa que eu vou fazer é tirar esse import daqui, para poder ficar mais organizado possível. Então aqui já tem meu fragmento. Se eu vim aqui dentro do meu pacote, vocês vão reparar que eu tenho aqui o Subscriber View Model, que foi criado também para mim. Nós não vamos trabalhar com este cara agora, mas ele está aqui e depois a gente volta nele. Então o que nós vamos fazer agora é criar o layout, a parte visual da nossa tela de cadastro de subscribe. Então vamos acessar aqui o nosso subscribe _fragment.xml. E nós vamos perceber aqui que nós temos um frame layout com um text view. Nós vamos agora criar o nosso layout. Então, se você lembrar aí da introdução dessa série, eu mostrei para vocês o aplicativo que nós iremos construir. E nós temos na tela de cadastro de subscribe, você está vendo aí agora na tela, nós temos um campo onde o usuário vai informar o nome e um outro campo onde o usuário vai informar um e-mail. E você vê que tem uma animação ali, uma label, a hint, que quando a gente seleciona o campo, automaticamente ele vira o título daquele campo. E nós vamos trabalhar com isso daqui agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar o meu frame layout para um constraint layout e tirar aqui esse text view. E como vocês viram, nós temos aí um campo que vai representar o nome e tem aquela animação de subir o título. Nós vamos estar utilizando o Text Input Layout e o Text Input Edit Text para isso, para trazer para a gente essas funcionalidades a mais. Se nós utilizarmos apenas o Edit Text normal, a gente não tem esse comportamento aí. E por isso então que eu vou estar utilizando esse componente que é o Text Input Layout. Então eu vou codificá-lo aqui e depois eu explico. Então como você pode ver, eu utilizei aqui o Text Input Layout. Já defini para ele um ID, que nós vamos estar utilizando para poder ligar a constraint do outro componente que nós vamos criar daqui a pouco. E aqui eu defini as constraints aqui para o meu constraint layout. Dentro desse text input layout, eu tenho aqui um text input edit text, que vai ter aqui o hint, que é o que vai aparecer lá para o usuário, para ele poder saber o que ele tem que digitar naquele campo, e aqui as propriedades que é de largura, e também definimos um ID. Outro atributo que eu defini aqui foi o input type, e eu selecionei text cap sentences. Dessa forma, quando o usuário selecionar este campo, automaticamente o teclado vai abrir e vai mostrar para ele todas as letras em maiúsculo. Então isso ajuda bastante para a experiência do usuário. E se você verificar, existem outros valores para esse input type que nós vamos ver daqui a pouco para o campo de e-mail, mas você pode também olhar com calma, analisar com calma para poder utilizar para o seu caso de uso. Agora, feito isso, nós vamos copiar todo esse código aqui para criar o campo de e-mail. Aqui nós temos subscribers name e agora vamos criar o campo para o e-mail.
Então veja agora que eu tenho aqui do lado direito, na parte visual, eu tenho aqui dois campos, um para o nome e o outro para o e-mail. E a diferença para este campo de e-mail, eu defini que o ID para e-mail, no hint eu coloquei e-mail e aqui no input type eu utilizei text email address, porque dessa forma o teclado, né, vai subir com aparência para o usuário informar o e-mail. Então isso daqui é muito bom para a experiência do usuário, você se preocupar com essas coisas. Então o próximo passo aqui é criar um recurso de string para a gente poder colocar aqui o nosso hint. Veja que aqui o Android Studio ele já até nos alerta aqui, né, porque a gente está colocando aqui um valor direto no nosso hint. Isso daqui não nos permite internacionalizar o nosso app, ou seja, se o nosso app agora for disponibilizado no idioma francês ou no idioma português, porque aqui nós estamos trabalhando primeiramente para o idioma inglês, a gente não vai conseguir, porque nós estamos colocando a string diretamente no nosso atributo. Então vamos fazer isso daqui para permitir uma fácil manutenção depois, né, no futuro aqui deste aplicativo. Então, para a gente poder criar aqui um recurso de string muito fácil para este hint aqui, eu vou digitar aqui o arroba, vou digitar aqui string barra, veja que nós já temos aqui definido o subscriber name hint, eu devo ter adicionado isso daqui sem querer, mas se a gente abrir aqui, veja que já está aqui definido dentro do nosso arquivo de strings. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é setar um valor para o nosso hint aqui do campo de nome. Então aqui dentro eu vou só fechar e agora aqui eu vou colocar subscribers name e agora eu vou duplicar aqui essa linha de código e aqui em vez de ser subscribe name hint vai ser subscriber email hint e aqui eu vou só colocar e-mail para poder ficar igual o código que já está lá no GitHub, ok? Então agora voltando aqui para o nosso fragmento, deixa eu só primeiro copiar aqui do nome, eu vou subir aqui no nosso hint, eu vou referenciar lá esse recurso de string, então vou chamar aqui string, subscribe name hint, e aqui no lugar de name eu vou colocar e-mail, porque nós acabamos de criar. Então veja aqui que nós não temos mais aí o alerta do lint, dizendo que alguma coisa estava errada. E agora a última coisa que nós temos que fazer para poder finalizar o visual aqui da nossa tela de cadastro de subscribe é adicionar um botão aqui para o usuário conseguir adicionar, né, no banco de dados essas informações. Então vamos colocar esse botão aqui. Então aqui nós já temos o botão, eu defini um ID para ele, as propriedades aqui, os atributos referentes ao constraint layout. Coloquei uma margem para o topo para poder ficar melhor de visualizar. E aqui no text eu coloquei add, mas nós vamos agora adicionar aqui um arquivo de string. Então eu vou só utilizar o subscribe name hint aqui, mas dessa vez a gente vai nomear esse recurso aqui, essa chave de subscriber button. E agora eu vou segurar aqui o Ctrl Enter e vou pedir para criar um string value resource para o subscriber button. E aqui eu vou adicionar um add e dessa forma automaticamente ele vai colocar aqui dentro do nosso arquivo de strings, ok? Então já adicionou aqui para a gente bonitinho. A última coisa que eu gosto de fazer aqui no nosso arquivo de strings é organizar melhor isso daqui, é separar as nossas strings por funcionalidade, por tela, e aí vai de acordo com cada time. Eu gosto de separar aí por cada tela, por cada funcionalidade. Então aqui eu vou colocar um comentário para dizer que essas strings aqui são referentes à tela de cadastro de subscriber. Então dessa forma meu arquivo aqui fica muito mais organizado, porque daqui a pouco nós vamos adicionar aqui strings referentes a outras features, a outras telas, e a gente, se deixar tudo misturado, depois é difícil de dar manutenção. Então voltando aqui no nosso fragmento, tem alguma coisa aqui de errado ainda, que eu estou vendo aqui no cantinho, é porque nós esquecemos de fechar o botão aqui, ok? Então agora a nossa tela foi criada com sucesso. Agora para a gente poder testar e ver se está tudo funcionando corretamente, você lembra que eu disse que quem vai instanciar os nossos fragmentos, né, para o usuário vai ser o componente de navegação. Então, para isso, nós temos que adicionar este fragmento lá no nosso grafo de navegação e defini-lo como o destino inicial para o componente de navegação saber quem que ele tem que criar primeiro. Então, abrindo aqui a parte da navegação do nosso projeto, eu vou acessar aqui o Navigation e vou acessar o nosso grafo. Abrindo aqui o nosso grafo, veja que não temos nada nele ainda e agora nós vamos começar a adicionar os fragmentos nele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui na parte visual, que é mais fácil para poder adicionar os fragmentos. Eu vou clicar aqui neste ícone com o símbolo de mais e aqui ele vai me mostrar todos os fragmentos de activities que eu tenho no nosso projeto. Então aqui eu vou selecionar o Subscribe Fragment, porque foi o único fragmento que nós criamos até agora e veja que ele já está aqui solto aqui do lado direito. E se nós
olharmos agora para a parte do código, veja que automaticamente aqui o Android Studio já colocou, já escreveu para mim todo o XML e já definiu este fragmento como destino inicial. Então veja que o Start Destination aponta para o ID Subscriber Fragment, que foi criado aqui por este código de XML aqui de fragment, ok? Então dessa forma nós já temos aqui configurado o nosso primeiro fragmento. E agora, antes de executarmos o nosso aplicativo, a gente tem aqui este atributo label, que vai definir o título da nossa tela. E veja que aqui temos uma string aqui, subscriber underline fragment, que para a gente não vai ser legal mostrar isso daqui para o usuário. Então aqui nós podemos referenciar também um recurso de string. Então aqui nós vamos chamar o nosso string, eu vou pegar aqui um valor qualquer que já existe lá, e aqui eu vou tirar esse name hint e vou colocar title, subscriber title. Ctrl Enter, eu vou agora criar um valor, né, a partir deste recurso, e aqui eu vou digitar subscriber, que vai ser o título da nossa tela. Então, vamos acessar lá o arquivo de strings para ver se ele adicionou corretamente aqui. Então, voltando ao nosso grafo principal, nós já temos aqui o título configurado. Agora, vamos executar o nosso aplicativo e ver se vai funcionar. Eu vou selecionar aqui um emulador, ele tem vários criados aqui. Eu vou selecionar um emulador qualquer e vou mandar executar o aplicativo. Se você não sabe como criar um emulador, eu vou deixar um link que vai aparecer no card e também na descrição deste vídeo, onde eu ensino a criar um emulador utilizando aqui o Android Studio. Então veja que o aplicativo ele executou corretamente, não tivemos nenhum problema. Então veja o comportamento que eu disse aqui de utilizar o Text Input Layout, então automaticamente ele me dá esse comportamento. E aqui veja que ele colocou para mim o teclado já com a letra maiúscula, então se eu digitar aqui, né, a letra D, por exemplo, ele já muda para mim o teclado. Então veja que trabalhar com o input type correto é muito bom para a experiência do usuário. Então se eu descer aqui agora no input de e-mail, veja que ele também coloca para mim já o arroba aqui e facilita também a digitação do usuário. Então aqui nós temos a nossa tela construída já com o botão aqui e depois nós vamos adicionar as funcionalidades aqui desta tela. Então essa foi a aula de hoje e na próxima aula nós vamos aprender a configurar a toolbar no nosso aplicativo, porque aqui por padrão ele está utilizando a Action Bar. Eu quero configurar a toolbar para eu ter mais controle e também ter mais segurança com relação à retrocompatibilidade. Então é isso, eu vejo você daqui a pouco.